Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, alegria, alegria e felicidade. Primeiramente, eu quero agradecer a você de estar aqui, curioso para saber sobre um tema que eu particularmente gosto muito de falar, que são relacionados aos antepassados. É um tema muito importante. Eu julgo, para mim, é brilhante. Eu adoro falar e tenho que me policiar porque a ideia desse áudio, desse vídeo é ter 15 minutos, não ultrapassar isso. Mas antes de adentrar ao tema, eu preciso falar um pouquinho sobre a sua participação. Você, se não é inscrito no meu canal, por gentileza, se inscreva. E mais além, clica lá no sininho, porque cada vez que eu postar isso, postar algum assunto, você vai receber um aviso. E aí você vai ficar curioso se vai assistir ou não. Mas é gratidão mesmo, agradeço de você estar aqui, de se permitir, porque eu acredito, eu particularmente, que a vida é feita de permissões. Então, eu, com toda a educação, com toda a tranquilidade, é, de uma certa maneira, estou entrando na sua vida, no seu espaço, na sua curiosidade. Mas vamos lá. Falando um pouquinho de antepassados. Nós estamos falando do áudio dos antepassados. Esse áudio é ouvido a partir da terceira semana durante 7 dias. E ele faz parte do processo de cura quântica, com hipnose, a cura quântica através das meditações no som binaurais. E a função desse áudio ou da meditação é exatamente você fazer uma limpeza energética, que eu também falo, todos nós trazemos isso, uma herança, não tem o DNA, a herança genética, nós temos aí uma herança mental que a gente traz, uma influência de tudo isso. E aí eu pergunto, quem são ou quem foram seus pais? Seus avós, bisavós, tataravós, maternos e paternos. Todos nós recebemos influências dessas pessoas. E de uma certa maneira, alguns padrões repetitivos, nós acabamos tendo essa influência, quer queira ou não. E aí, como nós, infelizmente, temos uma maneira de carregar, de fixar as coisas negativas, os padrões negativos vêm com ele. E esse processo é exatamente fazer essa limpeza desses padrões negativos. O áudio é você acessar, ter lembranças, ou não, é uma viagem mental que vai te ajudar a fazer essa limpeza. Por que é tão importante eu gosto de falar desse tema? E bater bem na tecla, são padrões. E às vezes inconscientemente você está repetindo o padrão do teu pai, do teu avô, da tua mãe, não importa, de algum antepassado. E pode ser até que nem essa pessoa pode ter sido, você não pode ter nem convivido com ela. Você é a herança que vem. E de repente você bate aquela angústia, você não sabe o que é, você está cheio da grana e não é feliz. A síndrome da escassez é um exemplo. Como lidar ou não com o dinheiro. O que você ouviu na tua infância que te influenciou? Naquele momento, principalmente na primeira infância, não fez a menor diferença. O que você ouviu nos teus pais? O que você ouviu nos teus avós? Ou não ouviu? Porque não necessariamente está ligado àquilo que você ouviu. Mas eu tenho certeza
se foi você ou não, mas o amiguinho do lado, a amiguinha do lado já ouviu a frase: nossa, essa pessoa fala que nem o pai dele, ou que nem o avô. Para pensar. Então, o objetivo desses áudios, das meditações, é fazer essa limpeza. Principalmente dos antepassados, como eu disse no início, eu gosto muito, não só de falar, porque infelizmente isso acontece comigo, já aconteceu comigo, e a ideia é sempre fazer essa limpeza energética. Você não repetir esses padrões negativos. E se tiver um padrão positivo, e com certeza tenha, honra ele, porque muitas vezes a gente dá muita força pelo negativo e esquece de elogiar e agradecer o padrão positivo. O fato é que você é a única pessoa que pode resolver. E aí, como diz um dos meus mestres nessa minha caminhada de transformação, e eu já vi muito e vivi muito, então eu estou bem à vontade para falar disso. Quem disse que não foi você o escolhido por Deus para ressignificar as perebas da sua família? Quando a gente fala assim, tem gente que toma choque. Nossa, está falando mal da minha família. Não. Se não aplicar, deixa. Mas isso é para você refletir. Que essa herança mental a gente acaba carregando. E infelizmente, muitas coisas que muitos padrões que nossos pais nos transmitiram, que já veio dos avós, pais deles, e assim vem vindo, porque a ideia é limpar até chegar em Adão e Eva, se for possível. Imagine quanta coisa a gente carrega. O que você acha que é o teu sonho? Isso não tem ninguém aqui que pode dizer que nunca sonha. Que imaginem. Lembra que tem aquela história, o nosso cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Então tudo que você sonha, tudo que você visualiza aconteceu ou vai acontecer. Não vou nem entrar nesse caso. Então o áudio dos antepassados é para você limpar isso. Faz parte do processo. Faz parte ainda de eu deixar você mais curioso de vir para o lado de cá, de fazer o processo. Porque só você sentindo você vai ter essa percepção. Quando você embarcar numa viagem mental. E aí eu tenho que contar alguma coisa relacionada à constelação sistêmica, que também é uma das minhas formações. E aí, você acha que nós somos independentes? Você acha que os nossos destinos nos pertencem? Mas será que as coisas são assim mesmo? Será que não existe alguma verdade oculta por trás de tudo que pode alterar o nosso caminho? É dessa forma oculta que nossos antepassados nos influenciam em nossa jornada. Eles estão em dimensões diferentes ou não, mas eles estão aí. No mundo nosso, racional, da matéria, carne e osso, quem sofre as consequências hoje, pelas minhas atitudes boas ou ruins, sou eu. E o quanto eu influencio quem está do meu lado? Minha esposa, o marido, os filhos. Quem é que sofre isso? E o que eu estou deixando? Aquilo que eu não estou curando, aquilo que eu não estou tratando em mim. Que eu estou vivendo uma transição e está indo para o meu... Porque às vezes é imperceptível e eu estou transmitindo para o meu filho. Por que não eu me curar? Ao eu me curar, eu encerro um passado. E quando eu estou falando isso, não é, ninguém vai esquecer algumas coisas. Supondo que você
ainda tenha convivido com uma situação negativa. Entra a questão do perdão, que a gente falou no outro áudio. Então, quando a gente entra nesse assunto de antepassado, ele é muito importante. E ele está presente na nossa meditação, no nosso processo, porque entendemos que sem essa limpeza energética, o tratamento não se conclui. O que eu quero dizer é que tudo isso, né, faz parte de um campo morfogenético, que você tem uma literatura sobre isso. Todos esses dados, aliás, tá até aqui, foi criada por Rupert Sheldrake, pode ser que eu pronuncie errado, e esses campos ele contém todos os dados acumulados ao longo da história humana. Quando o outro meu mestre fala que ninguém fica para trás, que nós estamos numa evolução e o mundo só tem cura efetivamente, e aí a gente tem que primeiro cuidar da nossa parte, da nossa família, do nosso clã, mas esse assunto tem que expandir, porque todos nós vamos para o mesmo lugar. Ninguém fica para trás, temos que chegar junto. Nós sabemos que nós temos desequilíbrio, e talvez as pessoas não estejam no mesmo tempo, e tudo bem, cada um tem o seu tempo, a sua dimensão, mas a evolução do ser humano na Terra, né? Essas informações, né, que podem ser utilizadas através do espaço, né, sem que haja perda de sua intensidade ao longo da nossa caminhada. O objetivo é que nós cheguemos juntos lá. Quando eu falei, e é verdadeiro, que não tem cunho religioso, mas ele tem um cunho espiritualista nisso tudo, que está ligado à tua fé, à tua crença. E da onde vêm as tuas crenças, os teus valores? Eu convido você a refletir sobre isso. Nós vivemos num grande sistema, partindo já do nosso próprio sistema familiar. E quando a gente fala disso, isso começa a ter um quebra-cabeça. Acaba criando um nó na nossa cabeça. E aí é para você refletir que tudo que aconteceu com os nossos antepassados está gravado em nosso sangue, em quem somos. E eu vou repetir. A terceira semana, a limpeza energética, o áudio depois do áudio do perdão vem o áudio do antepassados que a gente está falando, ele faz parte de uma sequência. E é exatamente para ele limpar. E aí, lendo um pouquinho, a história interfere diretamente em nossa vida, principalmente suas experiências e sentimentos. Muitas vezes isso tem repercussões positivas, mas às vezes pode nos afetar de forma prejudicial. Gente, eu acho que chegando aí, se aproximando dos 15 minutinhos, eu quero finalizar e dizer, vem comigo. Era para contar um pouquinho qual é a finalidade, qual é a função do áudio dos antepassados nesse processo. Lembra que cada semana tem uma meditação diferenciada e eu agora venho contando isso através de capítulos. Gente, gratidão por terem ouvido.
plantado essa sementinha, que você reflita sobre isso. Se inscreva no nosso canal, clique lá no sininho, continue nos apoiando e, se achar necessário, entre em contato com a gente para que a gente faça e realize esse processo de transformação, de cura de maneira eficaz e eficiente. Mas tudo depende de você. Depende de você sentir. A tua fé é que vai ser capaz de fazer a sua cura. E o processo é um método acelerador para que isso ocorra. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até mais.